Eu não sou médium, mas se eu fosse, vendo do lado de cá com a visão espiritual que eu tenho, eu aconselharia todos os médicos que estão na Terra utilizar a mediunidade exclusivamente para ajudar os outros. Como é que um médium pode cobrar alguma coisa se não é ele que faz? Como é que um médium psicografa um livro pode ficar com dinheiro da venda desse livro? Isso não faz nenhum sentido. Para mim, não faz, sou espírito. E como é que um médium pode ser beneficiado materialmente de um trabalho que eu, o espírito, faço através dele? Isso não faz nenhum sentido, eu não preciso de dinheiro. Eu acho que as questões da Terra, em termos de lei, legislação, eu sinceramente não dou a mínima, porque não é problema meu, eu não estou encarnado. Agora, o médium tem que se preocupar. O médium tem que ter essa consciência. É o médium que tem que despertar nele as limitações do trabalho. Qual é a minha intenção? É ser reconhecido ou ajudar as pessoas nas suas dores, nos seus sofrimentos? Se aqui na Terra é um hospital, uma prisão, que nós estamos cheios de limitação, mas também é uma escola, utilizemos o momento aqui atual para aprender e para evoluir, compreendendo sem revolta que essa destinação da Terra é um campo fantástico de aprendizado e de luz, que pode se tornar, obviamente, se assim desejarmos e batalharmos e criarmos condições para absorver assim, dessa maneira, é uma condição muito melhor de vida e de viver. Aí é onde está o ponto. O que está faltando é as pessoas criarem vergonha na cara de assumir os seus erros, como eu fiz, se arrepender realmente deles, como eu fiz, e assumir um compromisso de transformação, como eu fiz. E a partir desse mecanismo, desse compromisso de transformação, criar mecanismos onde eu posso olhar a lama que eu venho, os pés sujos que eu tenho, para poder não ficar lambuzando a vida dos outros. E ter o máximo de cuidado quando começar a caminhar na direção da luz que vem do Cristo. Se eu fosse um espírito mau, eu não me vestiria de demônio. Se eu fosse um espírito mau, eu me vestiria de anjo. E traria um monte de respostas agradáveis aos seus ouvidos. E tiraria de você a liberdade de tomar decisão. Porque quando você tira a possibilidade do livre-arbítrio de alguém, que é isso que os espíritos obsessores e perturbadores fazem, essa pessoa está com os dias contados aqui na Terra para a sua própria evolução. Oi, Dr. Fritz, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade de estudo no diálogo com os espíritos com o senhor novamente. Esse diálogo, Dr. Fritz, é especial de uma maneira especial. É para aqueles que estão conhecendo o senhor hoje e que também, talvez, não tiveram a oportunidade de ler os nossos livros juntos e nem ouvir os diálogos anteriores. Então, eu gostaria que as suas respostas partissem dessa perspectiva, pensando nessas pessoas. Tudo bem? Ok. Que respostas o senhor pode nos oferecer com a pessoa que se tornou hoje, em 2025, sobre o seu atual entendimento do papel da religião para a saúde plena? O papel da religião na saúde plena. A religião é, a meu ver, uma excelente ferramenta de evolução quando sabemos usá-la em proveito da nossa própria caminhada. As religiões, elas têm nos ajudado a compreender a existência de Deus, não esse Deus homem sentado no trono, como algumas religiões pregam, mas nos fazem compreender que tudo que acontece na vida encarnada e na vida desencarnada é uma sucessão de fenômenos que não são coincidência, que na verdade podemos chamar de providência. E esse Deus que a tudo estabelece como normas inquebráveis, como regras não negociáveis, elas são e existem para nos fazer receber tudo aquilo que buscamos, que encontramos, que semeamos em forma de colheita. Então, as religiões, elas teriam, pelo menos assim deveria ser, o papel de ligar os homens, já que ao religar, que seria a palavra raiz, né, o radical de religião, seria uma forma de religar as pessoas a Deus, colocá-las em conexão com aquele que nos criou, nos fazer compreender que estamos aqui para aprender, também pela dor, mas também pela ferramenta do amor. E nos enviou um espírito extremamente elevado, o mais elevado que já pôs os pés aqui na Terra,
para nos ensinar que esse amor e esse perdão incondicional que devemos ter em nosso coração deve ser algo constante em nossas vidas. Essa é a verdadeira religião de Deus. A religião de Deus não se esconde em templos. Ela não está ofertada em rituais. Ela não está em rótulos que as pessoas usam ou que líderes religiosos oferecem. Religiosidade ou religião é, na verdade, uma capacidade que cada ser humano tem de achar um caminho para a sua própria evolução. Muito obrigado. Cada vez mais cresce o número de pessoas duvidando se devem buscar médicos, já que a cura parece chegar muito mais rápido e fácil pelos ditos médiuns de cura que se multiplicaram nesses últimos tempos e benzedeiras. Nos dias de hoje, o Senhor incentivaria as pessoas pela força da fé, que, como elas mesmas dizem, move montanhas, a esperar a sua cura particular pela via da espiritualidade unicamente? Eu acho essa teoria um erro absurdo. A medicina material ela existe como uma ferramenta divina para a evolução do ser humano. Talvez a grande dificuldade que encontramos hoje aqui na Terra, quando vemos os nossos colegas médicos trabalhando, é o distanciamento na relação médico-paciente. Em alguns países, criou-se muita legislação protecionista para os médicos, porque muitos pacientes se utilizavam de legislações antigas para processar médicos, colocar médicos em situações difíceis, e eles foram se defendendo disso. E acabou que a medicina, apesar de ser uma profissão, está perdendo a sua essência humana. Os médicos, aos poucos, eles estão se tornando cada vez mais robotizados, né, comportamentos muito mais profissionais, e estão perdendo um pouco da humanidade dentro dessa relação que eu coloquei, médico-paciente. E talvez por essa razão, a própria acessibilidade mais fácil aos métodos de cura, aos benzedeiros, a fitoterapia, a outros tipos de movimentos alternativos, tem feito com que várias pessoas tenham procurado. Mas jamais a medicina espiritual tem como finalidade ou objetivo derrogar a função que os médicos têm na Terra, que, repito, é divina. E que, assim, eu pretendo e trabalho para isso, aproximar essa medicina material da medicina que eu pratico, que é a medicina espiritual ou a medicina intuitiva, e ajudar esses médicos a humanizar um pouco mais o seu trabalho. Então, eu não vejo como essa colocação que você faz como verdadeira. Você que é quase um médico, você já está terminando sua faculdade de medicina, você vai perceber que a medicina da faculdade ela é muito diferente da medicina da realidade. Ela impõe para os médicos duríssimas jornadas de trabalho, ela impõe para os médicos plantões sem fim, uma péssima qualidade de vida dentro dos hospitais, os médicos têm que enfrentar falta de remédio, falta de equipamento, falta disso, falta daquilo, e a responsabilidade no final sempre recai nas costas destes profissionais, não à toa. A maioria deles passa um tempo em ambiente hospitalar e fogem para seus consultórios, para lá criarem ilhas de distância, para não ter que estar em contato com toda essa balbúrdia que a medicina se tornou, infelizmente, a saúde na Terra tem se tornado. Então vejo os médicos também em sofrimento em relação a isso, muitos cheios de ideais maravilhosos quando vão para a faculdade e saem dela, se desapontam e acabam caminhando ou deixando sua profissão fluir conforme a onda, conforme o rio que os carrega. E não acho que essa é o final. Acho que os seres humanos também têm que compreender que tudo que é divino existe para o nosso adiantamento. A medicina material, a medicina espiritual também. Se trabalhássemos juntos, nós espíritos e os médicos, os resultados seriam fantásticos, seriam miraculosos, chamados assim, apesar de não ser, seriam vibrantes do ponto de vista da renovação da fé e da esperança. Então, talvez a gente precise trabalhar mais para conectar-se com essa medicina material cada vez mais e tornar as duas juntas uma só, para que no futuro a Terra possa usufruir desse benefício gigantesco que é tudo que a medicina material tem a oferecer, juntamente com tudo que a medicina espiritual também tem a oferecer. Essa
questão eu vou dividir em 3. Na primeira só se o senhor concorda ou não concorda com essa frase, né? Com o dizer dessa frase. A afirmação é a seguinte: a medicina espiritual deve se ocupar apenas em resolver o que na Terra não é possível. O senhor concorda ou não concorda com essa afirmação? Discordo completamente dessa afirmação. Muito bem, vamos agora colocar 2 cenários. Uma pessoa que concorda com essa frase, que deve sim se ocupar, um espírito deve só se ocupar com aquilo que a medicina não resolve. E dela está ouvindo a gente. E ela sim incorpora. E ela sim tem mediunidade de efeitos físicos. Então ela se pergunta: até onde eu posso permitir que um guia espiritual ou um médico espiritual trabalhe através de mim, seja cobrando ou não, para atuar em pequenas cirurgias, como estas, a exemplo de hérnia estrangulada, apendicite, pedras nos rins, né, colelitíase, e desvio de septo, até pólipos divertículos e câncer intestinal. Ela se pergunta ali: devo limitar? A pessoa chega, eu devo falar para ela: vai buscar o médico primeiro. Se o médico não resolve, daí tu volta. O que o senhor tem a dizer? A medicina, ela tem como finalidade, o médico tem como obrigação aliviar a dor do paciente, mesmo que o que ele apresenta seja contrária ou fora da especialidade daquele médico. Imagine que um oftalmologista esteja dentro de um avião, uma pessoa passa mal, tem um infarto do miocárdio, e ele, como médico, mas eu sou médico oftalmologista, eu não sei fazer reanimação. Sabe, seria um absurdo ele assumir essa postura. É claro que nós médicos temos que fazer para os nossos pacientes o que está ao nosso alcance. Ele não pode estar clinicando na cardiologia, ele não pode estar fazendo cirurgia cardíaca por ser um oftalmologista, mas ele pode, em uma determinada situação como essa que eu coloquei extrema, agir como médico, que é e que tem formação e conhecimento suficiente para fazer uma ressuscitação, um processo assim. Então, eu acho que o que jamais deve haver limites entre a medicina espiritual e a material, com certeza. E esses limites estão na metodologia. Na minha opinião, os espíritos deveriam trabalhar com a metodologia especificamente espiritual. E os médicos trabalhar com a metodologia especificamente material, que é a que eles aprendem na faculdade. O médico não vai aplicar um passe em você, mas o espírito pode fazer uma transferência de energia e lhe curar de um processo reencarnatório que você traz em forma de expiação, para que aquilo vai desenvolver uma determinada doença. O médico não tem como averiguar isso, ele não tem como olhar para o teu perispírito, ver uma mancha perispiritual que vai gerar uma dor. Então, é claro que um espírito jamais poderia se abster, vendo uma situação dessa, onde um paciente está com alguma dificuldade nesse sentido. O paciente permitiu que ele estivesse ali em contato com ele para ajudar, e o médico espiritual simplesmente virar as costas e dizer: não, isso aí não é meu problema, isso é problema dos médicos material. Então, não, é claro que não. Os médicos materiais, eles têm o seu papel, claro, limitado pela matéria, já afinal de contas, o objeto de estudo da medicina material é o corpo humano, e baseado nisso, a nossa função é complementar, ampliar esse processo. Afinal, quando os médicos atuam, eles acabam também atuando de uma forma, mesmo sem conhecimento ou sem consciência, eles vão acabar atuando de uma forma energética no corpo humano também. E é por isso que nós devemos estar lá também para ajudá-los nesse processo. A minha função como médico não é só ajudar meus pacientes, é ajudar meus pacientes e os médicos que venham a cuidar dos meus pacientes também. Eu vejo ensinar bastante no Espiritismo que a fé sem obras é remota, mas bondade sem inteligência afunda o barco, e os frutos necessariamente não serão doces, não é verdade? Então a segunda parte dessa pergunta é uma pessoa que está ouvindo e ela discorda que a medicina espiritual deve se ocupar apenas em resolver o que a Terra não resolve. Pode sim, ela fala: vem aqui, tá com dor, vem aqui. Eu resolvo tudo que o espírito bondoso que incorpora em mim falar que resolve, eu resolvo. Que não tem tempo ruim, não. Então é essa pessoa agora que vai ouvir um conselho seu. E aí entra a questão responsabilidade, né? O espírito
está lá do outro lado. A lei alcança só a pessoa física e jurídica aqui. Então, se a pessoa que ouve esse diálogo discorda da frase acima e dá abertura para qualquer espírito, entre aspas, né, bondoso ali, evoluído, curar, e efetivamente, em muitos casos, a pessoa assim tem resultado, né, através da mediunidade dela, de outras pessoas ali presentes. E aí cura, desde uma gripe forte até uma, digamos ali, uma diarreia sanguinolenta, né? Então, olha para onde que eu vou com essa pergunta. Qual deveria ser, Dr. Fritz, o peso da correção policial e da lei no caso de uma morte por um médium que, pela bondade do seu coração, vai resolvendo todo mundo que der, sem qualquer tipo de filtro ali? O senhor entende que a lei humana deveria impedir aquela pessoa apenas, puni-la ou expandir esse castigo para toda forma de incorporação, sobretudo aquelas voltadas à cura? E no final, fala um pouquinho da necessidade da pessoa, e se é realmente preciso, desenvolver não só a bondade, mas também o intelecto. E o que ocorre se a pessoa não faz isso? Muito obrigado. Primeira relação do discorda ou não concorda com a questão de você ajudar a pessoa. Eu repito mais uma vez, a minha função como médico é ajudar a pessoa. A minha função como espírito é levar todo o meu conhecimento, toda a minha energia, todo o meu amor, todo o meu auxílio em forma de fluidos magnéticos, energéticos, ectoplasmáticos, mediúnicos, para que aliviar a dor da pessoa. Se essa dor vai ser aliviada ou não, já não cabe a mim. É como também, por exemplo, quantas vezes um médico da Terra fez uma cirurgia de hérnia, a hérnia volta? Faz uma cirurgia de câncer, o câncer volta. Então, nem isso, né? Faz uma cirurgia de hérnia de disco, a hérnia volta. Essas coisas, os médicos fazem o seu melhor. Mas, às vezes, a doença é a cura. Às vezes, a doença persiste porque a pessoa precisa de um envolvimento, de um amadurecimento moral que ela não vai conseguir atingir se ela não estiver doente. Porque ela não está aberta do ponto de vista moral. Bom, a outra parte da pergunta, se é que eu entendi, que eu não entendi a conexão entre uma coisa e outra. Onde é que está que um paciente vai desencarnar nas mãos do médium? Se o médium cruza a barreira que eu falei antes, dos limites que separam a medicina espiritual da medicina material, certamente esse médium vai arcar com muitas consequências. Porque mesmo que seja um espírito atuando, sempre a responsabilidade aqui na Terra vai ser do médium. As permissões são do médium. Eu cortar ou não cortar não depende de mim, depende dos médiuns permitirem. Meu médico, por exemplo, aqui que eu estou falando, o Roberto não permite. Nunca trabalhei com o Roberto com corte. Nunca usei um bisturi. Nunca fiz uma perfuração de tesoura. Uma vez ou outra a gente usou uma tesoura no nariz ou para fazer algum tipo de demonstração, até para mostrar para as pessoas, inclusive no próprio Jefferson, para mostrar para as pessoas que a cirurgia espiritual existem vários tipos, várias metodologias diferentes. E que as três funcionam. Mas que nós, espíritos, precisamos nos ater à prática da mediunidade, a prática do uso da mediunidade de um médium, afastando esse médium o máximo possível do campo da medicina material, porque o médium não é médico material. Mesmo que o médium, vou mais além agora, mesmo que o médium seja formado em medicina, ele não deve, como médium, atuar como médico, porque senão ele vai misturar tudo. E na hora que ele mistura, tudo pode acontecer. Então, é diferente de um paciente desencarnar nas mãos dos médicos dentro de um procedimento cirúrgico no hospital. E um paciente desencarnar na mão de um médico que é médium, que está fazendo uma cirurgia espiritual num ambiente como os que vocês fazem, que são em ambiente, do ponto de vista material, insalubres. Porque você não pode fazer uma cirurgia com corte, materialmente falando, mesmo sendo médico, numa quadra de esporte. Como a gente vê isso acontecendo a todo instante com médiuns que não despertaram para essa questão. Então, eu acho que as questões da Terra, em termos de lei, legislação, eu sinceramente não dou a mínima, porque não é problema meu, eu não estou encarnado.
Agora, o médium tem que se preocupar. O médium tem que ter essa consciência. É o médium que tem que despertar nele as limitações do trabalho. Qual é a minha intenção? É ser reconhecido ou ajudar as pessoas nas suas dores, nos seus sofrimentos? Eu não sou médium, mas se eu fosse, vendo do lado de cá com a visão espiritual que eu tenho, eu aconselharia todos os médicos que estão na Terra a cumprirem o papel número 2. Utilizar a mediunidade exclusivamente para ajudar os outros. E não para dela tirar benefícios de reconhecimento, de aplausos, dinheiro. Eu acho até isso que ele falou também na pergunta, se não me engano, cobrando ou não cobrando. Como é que um médium pode cobrar alguma coisa se não é ele que faz? Como é que um médium que psicografa um livro pode ficar com dinheiro da venda desse livro? Não faz nenhum sentido. Para mim, não faz seu espírito. E como é que um médium pode ser beneficiado materialmente de um trabalho que eu, o espírito, faço através dele? Isso não faz nenhum sentido, eu não preciso de dinheiro. A minha instituição, Instituto Adolfo Fritz, essa precisa de dinheiro, porque ela tem contas a pagar, funcionários que trabalham em benefício da existência dessa empresa, contador, administrador, várias pessoas que cuidam disso. A pessoa que faz o transporte, que faz a compra dos materiais. Então, tudo isso requer dinheiro para pagar salário das pessoas. E também, obviamente, os médicos para se deslocar, passagem aérea, aluguel de carro e por aí vai. Então, não tem como fazermos um trabalho espiritual na Terra sem o advento do dinheiro. Só que esse dinheiro tem que chegar e ser usado com ética. E a ética, a meu ver, é usada no momento que você fala para as pessoas que estão doando. Primeiro, para onde vai esse dinheiro? De que forma ele está sendo usado? O que acontece quando sobrar? E aí, cabe ao médium, ou não, depende da moral e da ética de cada um, dizer para as pessoas. Esse dinheiro vai para projetos sociais, vai para ajudar pessoas. Então, é claro que toda pessoa, meu filho, e aí é um alerta importante para você, até para que você reformule melhor essa pergunta. Todas as pessoas que fazem o bem e que estão em contato com a espiritualidade do bem, elas têm uma proteção do bem. Mas não significa que elas podem perder a vigilância. Elas têm que se manter vigilantes, porque o mal é furtivo. Ele entra sem perceber. Ele não chega de forma estrambólica, ele chega bem calminho, tranquilo, às vezes uma conversa simples, de amizade, tentando seduzir. O mal é muito mais sutil do que as pessoas imaginam. Talvez, se você quiser um dia conhecer Satanás, você vai ver como deve ser uma pessoa maravilhosa e linda, ótima para se conversar, porque ele deve ser uma pessoa muito convincente, bonita. Ele deve ter tudo que materialmente você busca, porque é isso que ele vai lhe mostrar, lhe provar e vai tentar você. Se eu fosse um espírito mau, eu não me vestiria de demônio. Se eu fosse um espírito mau, eu me vestiria de anjo. E traria um monte de respostas agradáveis aos seus ouvidos. E tiraria de você a liberdade de tomar decisão. Porque quando você tira a possibilidade do livre-arbítrio de alguém, que é isso que os espíritos obsessores e perturbadores fazem, essa pessoa está com os dias contados aqui na Terra para a sua própria evolução. Então, eu realmente não me preocupo com isso. Eu espero, eu rezo sempre. E eu rezo muito pouco. Mas o pouco que eu rezo é para que os meus médiuns criem juízo. Que eles queiram o que é melhor para eles. Porque se eles não quiserem o que é melhor para eles nas escolhas que eles fizerem, são eles que vão arcar com as consequências, não eu. Eu acabo arcando por tabela, porque afinal é um a mais que eu perco. Mas eu já perdi tantos, meu filho tem tantos a ganhar, que eu não me apego muito. Eu prefiro deixar os médiuns livres para tomar as decisões em relação à mediunidade deles, em relação à ética deles, da forma como lhes convier. E no final você me pede, acho que uma mensagem sobre a questão da moralidade, as doenças e a recuperação delas. Bom, é claro que o meu trabalho, como nós já conversamos em outras oportunidades, eu já deixei claro que o meu trabalho não é curar apenas, mas atrair as pessoas para Jesus. Eu digo sempre que a verdadeira cura não se encontra na ausência da dor. A verdadeira cura, muitas vezes a cura é a dor. Então, a verdadeira cura não se encontra na ausência da dor, não se encontra na ausência da doença, na ausência de sintoma. Às vezes, a verdadeira cura se encontra num processo moral de perdão, de auto-perdão, de auto-amor, de caridade, de paciência, de bondade, que a pessoa está precisando praticar para sair do lugar comum que ela está. Quebrar a bendita da zona de conforto que todo mundo fala, mas todo mundo só gosta dela. E aí sair dessa zona de conforto aos chutes, para ter o direito
de evoluir e, se não tiver o direito, conquistá-lo através do próprio esforço. Mas nem todo mundo tem essa mesma disposição que eu tenho. Espero que tenham os pacientes também, porque afinal, ser dotado de cada um de vocês, inclusive eu já passei por isso, cada um de nós passa por um processo de prestação de contas. E não é com Deus, não é com os espíritos superiores. Não vai ter um tribunal, como muita gente coloca. É, na verdade, um processo de autoconsciência, de busca, a busca de paz interior, de consciência daquilo que fez, do que é e do que espera, daquilo que realizou em vida. Nos novos tempos, vemos muito pouco noticiado o que parece uma pandemia de suicídios. A que podemos atribuir essas mortes? Pergunto para o senhor que está aí do outro lado, eu sei que também para se informar de tudo na Terra precisa direcionar o tempo a isso. Mas do que o senhor tem ouvido, né? E, principalmente, como melhor evitá-las? Quantas delas têm como causa direta, por exemplo, uma depressão não tratada? E também, nesses casos, o que podemos fazer? Ok. O suicídio é uma dor muito grande. Para mim é até difícil falar sobre ele, porque afinal convivi com muitos pacientes aqui no mundo espiritual onde eu vivo, que haviam desencarnado pelo suicídio. Coloquei inclusive um texto a respeito num dos livros de Roberto, não lembro qual, falando sobre alguns casos, de uma forma resumida, obviamente, nada nem objetiva nem pessoal, mas alertando as pessoas do valor que a vida tem. Estar reencarnado é uma dádiva. O que é que leva as pessoas ao suicídio? O suicídio sempre teve na história da humanidade, e parece sim, concordo em parte com o que você diz, talvez não na intensidade que você fala, mas sim vivemos uma certa pandemia de suicídio. Eu atribuo isso a algumas coisas do mundo moderno. As facilidades, as coisas são muito fáceis, então as pessoas se acostumam com a facilidade. Elas perdem o interesse pelo que é difícil, pelo que é desafiador. E estar reencarnado é um desafio. Então, as questões espirituais, energéticas, morais, elas vão se apertando cada vez mais. E as pessoas estão despreparadas. Elas foram despreparadas pela sociedade, elas estão despreparadas pela educação, elas estão despreparadas pelos pais, que são extremamente protetores. Elas estão despreparadas por um monte de situações. Quando elas se encontram com situações análogas, difíceis da vida, antagônicas, elas não sabem como reagir. É comum, Roberto me fala isso, meu médium, me disse isso algumas vezes e ele tem razão. Uma criança entra na escola por volta dos 3 anos e sai aos 18. São 15 anos de estudo. Ela não tem 2 dias de aula, 2 dias completos de aula sobre os processos emocionais de um ser humano. Ela aprende matemática, física, química, tudo isso ela aprende. Mas emoções não. Aí a pessoa fica adulta e ela não sabe identificar o que ela está sentindo. Se é um medo, se é uma tristeza, se é uma raiva, se é um ciúme, se é uma possessividade. Ela não sabe. Porque ela não foi treinada para saber sentir emoções. Ninguém chegou para ela e disse assim, olha, quando você estiver com raiva, e a raiva vier muito forte, faça tal coisa. Crie um mecanismo de controle da raiva. Nunca ninguém disse isso. E aí você vê a pessoa formada, muitas vezes um médico, um advogado, pegar uma faca, uma arma e matar alguém. No impulso, um descontrole emocional. Ou, como você mesmo coloca na sua questão, alguém comete suicídio porque não foi ensinado. Então não houve uma educação emocional. Não existe uma preocupação dos pais em ensinar os filhos a viver dentro do ambiente familiar, a lidar com as adversidades. O ambiente familiar se tornou um ambiente de facilidade. Um ambiente do eu faço, eu quero e eu posso. E quem manda aqui sou eu. Eu vejo crianças de 3, 4 anos mandando nos pais. Então, perdeu-se um pouco, na minha época então, mais ainda, estou falando de 50, 60 anos atrás, quando, mais ou menos, um pouco depois que eu cheguei no Brasil, notava a criação no Brasil extremamente disciplinadora, respeitosa. As pessoas mais velhas eram tratadas com extremo respeito, admiração e carinho. E hoje em dia não.
Então a gente vê muitos jovens sendo pais e mães muito irresponsáveis, muito cedo, empurrando esses filhos para os idosos, para os avós tomar de conta, porque são irresponsáveis, porque não tem emprego, porque não tem isso, não tem aquilo. Então, a sociedade ela está dentro de um processo de alienação, de uma certa forma, e isso se reflete nesses números, meu filho, que hoje em dia não são mais divulgados porque eles são calamitosos. Eles não são divulgados porque eles são estrondosos. Eles não são divulgados em aberto e em público, porque muitas vezes divulgar esses números também pode causar uma epidemia maior. Então, é sim um grande problema. A depressão tem fator com isso? Tem, claro, mas não é só a depressão. Essa insatisfação, essa desmotivação de viver, que algumas pessoas entram, é muito comum porque elas preferem muitas vezes não precisar mudar. O que é que a gente pode fazer? Muito obrigado pelo esclarecimento, viu? Gostei muito. Vamos lá. Outra. Toda mudança dá medo. E o peso dos nossos erros do passado, muitas vezes, nos intimida. É como que a pessoa fica ali tolhida a praticar a caridade. Nos projeta a fazer ali meio que timidamente. Entende? Atuamos timidamente no trabalho de amor ao próximo. Então, sim, vamos dizer, dar exemplo aqui. Um sentimento de culpa na senhora que abortou, no que contagiou outras pessoas com HIV, às vezes mesmo sem saber, nos que traíram a confiança de pessoas por dinheiro, fama, ou que têm peso na consciência por diversas outras razões. Pergunta: como o Senhor encontrou o caminho que o levou de ser uma pessoa, digamos assim, entre aspas, né, ruim, que praticava o mal, não sei se psicopaticamente, naquela época, né, até hoje, até isso, até aquilo que o Senhor se converteu hoje, né, no meu ponto de vista, o trabalhador mais dedicado entre os soldados da paz e da caridade, do Cristo redivivo. Então essa vai ser a pergunta, né? A segunda perguntinha que eu vou colocar aqui, Dr. Fritz. Qualquer um consegue, mesmo que sinta o peso de um passado que a pessoa mesma julga delituosa, se libertar daquilo e ainda nessa vida praticar o bem e a caridade? Vamos lá. Primeira coisa é quando você fala de mim, ruim, entre aspas, tire as aspas. Eu era ruim mesmo. E adorei uma coisa que você falou assim, meio psicopata. Se psicopata é não sentir remorso, não sentir emoção, eu não sentia nem um pouco nesse aspecto. E agradeço a sua colocação, que realmente eu me sinto uma pessoa muito transformada pelo meu próprio esforço e pela minha dedicação em hoje fazer o bem, apesar de manter claramente dentro do meu coração as imagens na raiz de todo o mal que eu fiz. E ele, para mim, não é de forma nenhuma algo que me carrega culpa, mas que me motiva a continuar a fazer o que eu faço. As pessoas, elas sempre acham uma desculpa para não fazer. Você quer que eu dê mais uma, além da não reencarnação? O mundo é difícil, elas não têm dinheiro, não ganham na loteria. Bom, as desculpas para não se fazer o bem são inúmeras. Mas a verdade é que todo ser humano encarnado na Terra reencarnou para ser bom consigo primeiro e com aqueles que estão ao seu alcance, que Jesus chamou de próximo. Próximo é mais próximo possível, a distância menor, aquele que está ao meu alcance. Esse é o que você tem responsabilidade. Você não é responsável pelo mundo todo, mas por aqueles que estão ao seu alcance. Então, e se você quiser ajudar mais gente, tem que aumentar esse alcance para poder ter mais próximos do que o normal. Então, são desculpas, meu filho. São desculpas muito mais esfarrapadas do que reais. Porque se você analisar qualquer pessoa que está na Terra encarnada, sem exceção, carrega consigo delitos. Delitos de outras encarnações. E então por que tem pessoas que fazem o bem?
Porque essas pessoas escolheram não transformar esses delitos em culpa. Aí é onde está o ponto. O que está faltando é as pessoas criarem vergonha na cara de assumir os seus erros, como eu fiz, se arrepender realmente deles, como eu fiz, e assumir um compromisso de transformação, como eu fiz. E a partir desse mecanismo, desse compromisso de transformação, criar mecanismos onde eu posso olhar a lama que eu venho, os pés sujos que eu tenho, para poder não ficar lambuzando a vida dos outros. E ter o máximo de cuidado quando começar a caminhar na direção da luz que vem do Cristo. Então, desculpas. Se vocês estiverem precisando de algumas, podem me procurar, que eu tenho várias para dar para vocês. Agora, nenhuma delas vai tirar de vocês a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Se nessa encarnação você não faz porque no passado errou, aí agora está errando de novo para na próxima se pedir desculpa novamente? Quando é que você vai sair desse círculo vicioso? Porque isso é algo que denigre o próprio princípio da reencarnação, que é o princípio de oportunidade evolutiva, que você deveria estar abraçando com unhas e dentes, como eu vejo raríssimas pessoas fazerem. Talvez para você pagar imposto, e não gritar com o seu semelhante e ser um bom vizinho, seja motivo de orgulho para você. Para mim, é patético. Para mim, o que vale é o bem em ação. É eu permitir ver um limite meu e dizer, daqui eu não consigo passar, e conseguir. E transpassar esse limite toda hora, porque o desenvolvimento humano de bondade e amor, não há limites para o amor. Pergunte a uma mãe que tenha 18 filhos, 12 filhos, 8 filhos, 3 filhos, se ela ama um menos do que os outros. Uma mãe de verdade? O amor é multiplicador. Quanto mais filha tiver, mais ela vai amar. Como tem aquelas mães que adotam 60 crianças que eu já vi. Ela reconhece até o choro de qualquer uma das 60. Porque é mãe. Ama profundamente. O amor, repito, ele não se divide como um bolo, ele não se divide como uma pizza. Ele se divide, ele se multiplica. Ele é autogerador de energia, de motivação, de esforço, de coragem, de bondade, de perfeição, de caridade, de fé, de esperança. Nós não perdemos, meu filho, a motivação de ajudar quem amamos de verdade. E por que perderemos a mão com nós mesmos? Não façam isso. Quando se sentirem desmotivados, tristes e cansados, lembrem-se que lá na frente pode ser pior. Se você hoje não começar a semear a bondade no seu coração. Essa vai ser uma pergunta como aquela. Primeiro, para o senhor ouvir a afirmação e dizer se é verdadeiro ou falso desde a sua perspectiva. A afirmação é a seguinte: a aculturação, ou seja, o condicionamento mental que leva uma pessoa a ser hipersensível, sabe aquelas pessoas que chegam ao ponto de se alterar, muitas vezes escandalosamente, mediante a menor percepção de ofensa? Ah, não, isso que você falou me ofendeu. Pensasse antes. Agora a minha vida não vai poder mais ser uma vida pacífica, alegre, sempre transferindo a responsabilidade para o outro, né? Então a pergunta é a seguinte: a pessoa, a partir dessa aculturação, desse condicionamento mental, que desenvolve ali uma hipersensibilidade ao que dizem os outros, termina por desajustar a energia, e tal desequilíbrio, indigestão, né, daquilo que ouve e como traduz aquilo, acaba, Dr. Fritz, reverberando, repercutindo na saúde física. Agora só quero uma resposta ali de verdadeiro ou falso. Por favor. É claro, o corpo físico sofre as respostas emocionais, sejam elas quais forem. O corpo físico é um depositário das nossas emoções. É ele que carrega as principais dores reencarnatórias, que faz com que as dores da alma, que estão em processo de purificação, é o corpo físico que recebe essas dores, muitas vezes na hora do desencarne, uma doença gravíssima, irrecuperável, que bota a pessoa acamada durante alguns anos ou meses e faz ela sofrer bastante. O que é isso? É a purificação final do corpo energético, do corpo espiritual, que está
por deixar o corpo físico com o máximo de sujeira, vou chamar assim, de dor possível, de sujeira possível, para que esse espírito, ao se libertar, já que o desencarne é um fato, a morte do corpo físico é um fato, quando esse fato se vier, que a alma esteja mais pura possível, esteja mais... eu não gosto desse termo limpa, mas é só para elucidar melhor. Então, claro que há uma influência direta. Temos visto pessoas se sentindo ou dizendo que se sentem, né? Almas de gato, de cachorro. Pensa no animal aí. Pessoa andando com coleirinha, de 4 no chão. Também, uma coisa que não se compara a isso, mas está acontecendo bastante, é que jovens começaram a exigir serem respeitados por pronomes e gêneros cada vez mais variados. Pergunta: como cuidar de pessoas que desenvolvem essa hipersensibilidade e, a partir daí, uma hiperexigência com aqueles no seu entorno sobre elas, né, dizendo e exigindo como devem ser tratadas, para a partir de então se sentirem em paz e felizes. Eu pergunto, no ambiente familiar, como essas pessoas devem colaborar, digamos assim, para o crescimento saudável, psicológico e físico, de pessoas hipersensíveis que se tornam hiperexigentes e um pouco até difíceis no trato. Bom, eu me coloco na seguinte posição. Quem sou eu para estar julgando alguém, meu filho? Se a pessoa quiser assumir determinada personalidade, postura, quer ser chamada disso, daquilo, daquilo outro, é a pessoa, deixa. O que se pode fazer? Se ela é maior de idade, se o que ela está fazendo não é nenhum crime, ela não está fazendo mal a ninguém, ela é livre, deixa ela fazer o que ela quiser. É claro que ela vai arcar com as consequências que ela está fazendo. A sociedade, de uma certa forma, ela tem esse quê de revolta, de formação de grupos. Isso aconteceu na década de 60, com o movimento hippie. Está acontecendo um movimento mais tarde, o movimento, devido à questão das guerras, para lutar contra as guerras. Depois o movimento de luta racial, o movimento de libertação e de melhoramento das condições de trabalho das mulheres. Tudo isso aconteceu. Se você for analisar historicamente, começa alguma revolta, começa alguma dissonância, destoando. E as pessoas, elas têm o direito de fazer o que elas quiserem com a vida delas. Repito, desde que elas não cometam nenhum crime, que elas não façam algo que esteja fazendo mal para os outros. O que ela faz na vida dela pessoal, esse é o problema dela. Eu acho que está na hora também da gente aprender a respeitar o direito do outro ser o que o outro quer ser. E a gente não tem que estar fazendo julgamento com a nossa própria métrica. A gente tem, cada um de nós, uma forma de medir o nosso próprio caráter, nossos valores, nossa moral. Mas não cabe a nós fazer esse tipo de medição na moralidade alheia. Eu fico me perguntando se Jesus estivesse aqui no meio agora de nós, se ele não acolheria todas essas pessoas. Eu acho que sim. Porque ele não faria julgamentos. Ele não as dividiria em grupos, em raças, em crenças, nada. Ele colocaria todas elas no mesmo abraço. É como eu vejo. Eu digo sempre aos meus amigos e até meus pacientes, eu digo sempre que você vai conhecer poucos espíritos menos julgadores do que eu. Porque realmente eu não sou. Eu acho que, como posso eu julgar? Eu já fui tão ruim. Mandei tirar as aspas da pergunta anterior. Que eu não bote aspas quando eu falar que eu era ruim, porque eu era mesmo. E quem sou eu para estar dando lição de moral A, B ou C? É claro, repito uma vez mais, talvez essas pessoas que se encontram nessa situação mereçam muito mais nosso carinho, nosso acolhimento, porque talvez elas fazem o que fazem por se sentir perdidas, desorientadas. Lembra do que eu falei na pergunta anterior sobre a educação, a criação, o mundo de facilidade que vivemos? Então, talvez elas estejam
entre estar numa situação dessa, assumindo ser um animal ou alguma coisa qualquer, e cometer um suicídio, graças a Deus ela botou uma coleira no pescoço. Quem deve ser responsabilizado por uma pessoa que ficou adulta, vamos dizer assim, de forma infantilizada, né? A pessoa que se abriu a novos apetites, digamos assim, desejos de sentir novas experiências, ou quem deixou a porta aberta para ela comer, assimilar como bom algo que faz mal. Ok. De acordo com a lei de Deus, qualquer pessoa envolvida num crime, num erro, numa falha, ela vai ser responsabilizada, dado, levando em conta o grau de intenção da pessoa, o tamanho da responsabilidade, a participação e tudo mais. Existem atenuantes, por exemplo. Muito se fala da guerra, da morte nas guerras. Quando você mata um soldado do inimigo, que você está ali combatendo, você está atirando nele, você não sabe quem é, ele está atirando em você. Não há ódio nessa relação. Você não está atirando nele porque você não gosta dele. Você está atirando nele porque você recebeu uma ordem do seu superior e ele é o inimigo, porque ele é de outro país, ele está tentando tomar o seu e você está aqui se defendendo ao contrário. Então, é tudo isso atenuado, mas não significa que a pessoa não vai responder pelo crime de assassinato por ter tirado a vida de alguém. Então, existem atenuantes em tudo que diz respeito a esse julgamento consciencial, não é um julgamento, como eu disse, um tribunal. Né? Acredito que Deus tenha mal fazer, mas esses espíritos que erram, né, que cometem crimes, que fazem uma coisa errada, eles vão entrar em processo de pensar e repensar o que fizeram para poder se arrependerem. Foi o meu caso. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Uma vez eu estive conversando com um amigo que entende muito dessa relação de leis de Deus e de intenção e tudo mais. E ele me lembrou um caso de um taxista que sofreu bastante na espiritualidade. Porque comumente essa pessoa levava mulheres para uma clínica de aborto para fazerem aborto. Ele nunca incentivou ninguém a fazer aborto, mas ele facilitou. Porque ele sabia que estava participando de um crime. Estava levando uma pessoa para fazer um aborto. Ah, mas eu sou um motorista profissional. Não, você é motorista profissional, você é consciente. Você é consciente do que está fazendo. Se você está consciente do que está fazendo, que você vai participar de um crime, e, pelo fato que na Terra não vai repercutir nada nas suas costas, significa que você está certo? Então, se você levaria então um assaltante para um banco e ficaria do lado de fora esperando ele sair? Não, porque você poderia se complicar, não é isso? Pois é. E o que é que você acha que acontece com a lei de Deus quando você participa de um aborto? Mesmo sendo só a pessoa que dá carona. Então, todo mundo é responsável por aquilo que faz. Eu não sou responsável pela menina que fez aborto, o motorista também não é responsável pelo aborto. Mas em parte, sim, ele tem uma parte da responsabilidade, porque o aborto aconteceu com a participação dele. Então, as leis de Deus, isso aqui é interessante falar, não tem negociação. Não existem formas de transformar a lei de Deus em algo pueril. Ela se aplica aqui, mas aqui não precisa aplicar a lei de Deus, não. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantas vezes você jogou alguma coisa para cima na expectativa que a lei da gravidade não trouxesse de volta? É com essa mesma certeza que as coisas voltam que a lei de Deus vai se cumprir. Graças a Deus, muito obrigado. O que significa, Dr. Fritz, para o senhor hoje, uma encarnação de êxito? Para a vida de uma pessoa ter esse título, o que ela terá feito durante a sua passagem na Terra? Meu filho, o êxito é muito mais simples do que você pode imaginar. Você não precisa na Terra fazer grandes feitos, você não precisa libertar um país de uma escravidão. Uma reencarnação de êxito é quando você cumpre o papel a que você se destina aqui na Terra, que muitas vezes é ajudar as pessoas que estão em sofrimento, outras vezes é acolher a sua própria família, resolver questões familiares com pessoas que você não consegue se relacionar ou não conseguiu ter encarnação se relacionar tão bem. É você ajudar a plantar no coração das pessoas o desejo de fazer o bem, de amar, de servir. Só não é um exemplo disso. Mesmo que seja um exemplo pequeno,
Não precisa ser um exemplo grande, mas esse pequeno exemplo se tornar uma ferramenta de transformação no trabalho da Terra. Porque aqui nós estamos em trabalho, eu e vocês encarnados. Não falo dos meus pacientes, estou falando da edificação do reino de Deus. Se somos defensores dessa bandeira, se estamos lutando, né, eu que sou um guerreiro, se estamos lutando nesse fronte de vencer as iniquidades, a maldade, o ódio, o ócio, a neutralidade, vamos então abraçar a bandeira da paz. E a bandeira da paz, ela é ativa. A paz, ela deve ser exercida, não celebrada. Uma vida de êxito é uma vida de paz interior, por ter o nosso melhor em todos os aspectos da nossa vida. Se você faz isso, se você dá o seu melhor em todos os aspectos da sua vida, tenha certeza que você vai terminar essa encarnação com a convicção interior, que realmente vai, lembra do julgamento consciencial? É a sua consciência que vai valer no final. É essa consciência que vai atrair os bons espíritos na hora da sua morte, e eles vão lhe dizer a seguinte frase: parabéns, meu filho. Você fez um excelente trabalho. Graças a Deus, muito obrigado. O que mais nos aproxima de Jesus em um mundo com tantas opções, de entretenimento, e 2, viciações dos sentidos? E o que mais nos afasta do Cristo? Dentro desse contexto, né? Desse mundo de hoje. Eu não sei porque algumas pessoas acham que seguir Jesus é chato. Eu não me sinto assim. Eu vejo pessoas que seguem Jesus, elas têm uma felicidade, uma alegria constante, um sorriso no rosto. Você não vê essas pessoas com negatividade, com dor, com sofrimento, com reclamação. Não. Me parece que é o contrário. Aqueles que têm preguiça de seguir ao Cristo, esses sim, é os que acham desculpa. E aí vivem vendo defeito no mundo, defeito nas pessoas, defeito em tudo que faz, não alcança o que deveria alcançar, porque se compraz numa vidinha medíocre. O que eu vejo que as pessoas que seguem Jesus, não se trata de elas não quererem um vício, elas não vão perder tempo com isso. Elas têm tanta coisa para fazer, elas têm tanta bondade e amor para espalhar, que qualquer coisa que a aprisione não faz sentido algum. É tão estranho responder essa pergunta. Porque é óbvio que uma pessoa que foi libertada pelo amor, ela não gosta de prisão. Muito obrigado. De nada. E a pergunta que sempre fica: somos realmente os únicos responsáveis por nossa sorte e pelo desfecho de uma vida harmoniosa? Ou com o tempo de trabalho no astral, o senhor descobriu que os obsessores e os que nos injustiçaram durante a encarnação, pai, mãe, vizinho, quem não deu oportunidade, esses também têm responsabilidade no desfecho da nossa vida até hoje? Meu filho, o desfecho da nossa vida e o que a gente compreende dela é nossa total responsabilidade. É impossível reencarnar no mundo aqui de provas e expiações, você não tem que passar pela dor constantemente. É quase impossível você não ter dificuldade nos relacionamentos, você está em fase de ajuste. Seria a mesma coisa você dizer que alguém encontrou uma mina de ouro e quando ele começou a cavar, os anéis já pulavam prontos. Não havia pepita de ouro lá, havia anéis prontos, haviam correntinhas prontas. Isso é possível? É claro que não, é impossível. A pedra bruta não precisar de lapidação. É impossível o ser humano que reencarna não precisar de conflito, de dor, de sofrimento. É impossível. Agora, como passar por isso de forma ética, sendo conduzido pela moral cristã? Esse é o grande ponto. Então, aqui na Terra, não há espaço para não sofrer. A Terra, ela é feita como um campo de provas. Ela é, ao mesmo tempo, 3 locais. O primeiro deles, um hospital. Aqui viemos resgatar doenças,
sofrimentos que fizemos aos outros e a nós mesmos. E em forma de doenças, estamos retornando a essa pátria, a Terra, que também é a nossa pátria, não é só a pátria espiritual, para poder nos curar das doenças do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme. Ao mesmo tempo, aqui também é uma escola, onde aprendemos que precisamos elevar-nos moralmente, que precisamos aprender a perdoar, fazer isso de coração, aberto mesmo. E aí, construindo com as nossas virtudes um caminho de amor, traçado pela obra de caridade que nós temos como missão resolver. E ao mesmo tempo que aqui é uma escola e um hospital, é também uma prisão. Porque estamos presos ao passado. Estamos presos às consequências das sementes que já plantamos lá atrás. E que hoje não nos resta o resto da coisa a não ser duas. Primeiro, temos que colher o passado. Não tem como. Se você plantou ervas daninhas lá no passado, você vai colhê-las hoje. E vai ficar com fome. Mas existe uma segunda alternativa. Plantar o hoje com ervas, com plantas de amor, com plantas medicinais, com frutos saudáveis e gostosos. E que lá na frente, quando você colhê-los, a semente que você plantou se tornarão mil frutos. E você estará em abundância. Porque é isso que o Cristo nos promete. Que o amor é multiplicador. Lembra que eu já falei isso? Então, se aqui na Terra é um hospital, uma prisão, que nós estamos cheios de limitação, mas também é uma escola, utilizemos o momento aqui atual para aprender e para evoluir, compreendendo sem revolta que essa destinação da Terra é um campo fantástico de aprendizado e de luz, que pode se tornar, obviamente, se assim desejarmos e batalharmos e criarmos condições para absorver assim, dessa maneira, é uma condição muito melhor de vida e de viver. O que significa, para o Dr. Fritz, um dia bem vivido, 24 horas bem aproveitadas? Toda a vida que eu dou o meu melhor. Não consigo definir de outra forma. E meu melhor não pode ser igual ao ontem. No caso, ontem não, porque eu não durmo. Então não existe ontem, hoje e amanhã. Na minha contagem de tempo existe o antes, o agora e o depois. Então às vezes eu digo para uma pessoa assim, eu te vejo depois, daqui a 2 anos. Porque eu te vejo amanhã. Às vezes é daqui a 3 semanas. Porque o tempo para nós espíritos é muito diferente. Ou nós não dormimos, o conceito de ontem, hoje e amanhã não faz sentido. O que é ontem? É o que aconteceu antes de você ter dormido a última vez. Então, não tem nada a ver com meia-noite. Meia-noite deixou de ser hoje. Não é, você sabe que não é. Então, o ser humano conta o tempo de um jeito diferente. É a questão da noite, do dia, de dormir e por aí vai. Então, o tempo que nós temos na Terra, nós sempre utilizamos para fazer o bem. E é isso que me faz encontrar minha paz. É quando eu busco, através da prática diária de amor, a prática diária de dar o meu melhor, encontrar o meu melhor todo dia novo. É um melhor diferente, porque o Freire de 24 horas atrás ele já está velho para mim. Como terminar cada ciclo que abrimos sem ceder à ansiedade de mudança de rotina que a vida parece nos impor para a gente sequer conseguir sobreviver? Então, o que eu quero saber aqui, e as pessoas que ouvem, é o seguinte. Gente, eu já tenho que me especializar em outras coisas, eu já tenho que começar a fazer outras coisas, sem terminar o que eu comecei ontem, e daí no final eu não tenho nem o de ontem, nem o de hoje, e essa ansiedade acaba reverberando na saúde. E que palavra o senhor pode dar para que não chegue a isso, sabendo o mundo em que vivemos hoje? Olha, eu não sou muito de dar conselho, não. Eu acho que as pessoas, como eu disse anteriormente, as pessoas têm que ter liberdade. A outra pergunta que você colocou, das pessoas que gostam de se vestir de animal, eu acho que essas coisas não podem ser incentivadas, mas também não podem ser perseguidas. Deixa as pessoas fazerem o que elas acham que a consciência delas permite, se o livre-arbítrio delas permite fazer, elas podem fazer o que elas quiserem. Então, eu não gosto muito de dar conselho, mas eu acho que as pessoas, sim, elas deveriam procurar dentro de si
mais do que fora de si, as principais respostas da vida. O grande especialista em você é você. Não há outro. Ninguém, nem espíritos evoluídos, sabem todas as suas encarnações, mas o seu espírito sabe. O seu espírito sabe os motivos de você abraçar alguém e não gostar do outro. Ele sabe os motivos. E se isso for um empecilho, uma barreira para você evoluir, pule, supere e cresça com ela. Porque é quebrando essas barreiras, é abrindo mão desse passado expiatório que vamos deixando para trás, que transformamos a nossa vida numa vida de melhoramento. É necessário que a vida, nossa vida, seja um exemplo para nós. Precisamos viver intensamente, sermos intensamente bons, não para os outros, para nós mesmos. Dê o seu melhor, não julgue as pessoas e siga à frente. Vamos lá, lembrando que essas perguntas é para aquelas pessoas que antes não leram os nossos livros nem ouviram os nossos diálogos. Jesus disse: amarás o próximo como a ti mesmo. Se alguém diz que o Senhor ama para servir a Cristo e nisso satisfaz as suas conveniências, o Senhor entende como lícito e caridoso? Ah, como assim não entende? Diz assim: olha, eu vou amar você, eu vou trabalhar extra, eu vou ajudar o próximo, e chamar isso de caridade, quando na verdade o que eu estou fazendo é buscando a minha evolução, defendendo uma situação pessoal ali, uma conveniência pessoal. Então, perguntando aqui, todos temos um tipo de egoísmo, entre aspas, saudável? Exemplo, ajudo porque me faz bem, e nisso ganho o que fui buscar ali. Além de que sou aplaudido como caridoso. O que o senhor tem a dizer? E como o senhor vê a si mesmo nessa dinâmica aqui que eu expliquei? Não existe egoísmo saudável. Não existe. Não existe orgulho saudável. Não existe. Tanto orgulho quanto egoísmo, assim como ciúme. Não existe ciúme saudável. Ah, eu amo minha esposa. Não. Se você tem ciúme, não é porque você ama. Você tem ciúme porque você é possessivo. Porque você tem medo de perder o que você acredita que é seu. Então, não existe egoísmo saudável. Quando você começar a praticar caridade, ou qualquer um que esteja me ouvindo começar a praticar caridade, você vai ver o seguinte: você vai levar muito mais patada, você vai levar muito mais coisa negativa, muito mais incompreensão do que você imagina. Os agradecimentos são pouquíssimos e raros. Quando acontecem, se fazer caridade é egoísmo, você vai parar na primeira semana. Porque você não vai aguentar. Porque você não vai receber de volta o que você acha que vai receber. Ah, eu vou fazer o bem para poder me sentir bem. Mas não vai se sentir. Porque fazer o bem só faz a gente se sentir bem quando há completo e total desinteresse. E aí, quando há desinteresse, vier agradecimento ou não, ó, pouco importa. Porque o que importa é o bem que eu faço. Apesar das dificuldades, das negações, das incompreensões, gente que você ajudou que vai cuspir na sua cara. E você vai perdoá-las e seguir fazendo o bem. E não venha com esse papo que eu estou traumatizado porque eu ajudei fulano, agora não vou ajudar ninguém. Então você nunca ajudou ninguém de verdade. Porque você sempre esperou algo em troca. E isso não é caridade. A verdadeira caridade é o amor em completa e total doação de si e de não querer absolutamente nem reconhecimento, nem um sorriso. Muitas vezes nem que a pessoa saiba que é você que está ajudando ela. Isso é caridade. Não tem absolutamente nada a ver com egoísmo. Mas a dificuldade, pegando a passagem bíblica que você fala, né, que o Cristo disse amar a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti. Quando ele falou isso, ele estava tentando deixar claro duas coisas. Primeiro, o benefício que é amar o próximo. Porque isso traz luzes para a tua vida. E as luzes da tua vida se tornarem um parâmetro para tu perceber o quanto tu pode fazer o bem. Então, o que o Cristo quis dizer foi o seguinte: quando amares, lembra de amar a ti mesmo. Em primeiro plano.
não em um único plano, porque se fosse em um único plano, aí sim estaremos diante do egoísmo. O único plano não é amor próprio. Amor próprio é amar a mim primeiramente. E a partir desse amor próprio, desenvolver minha habilidade de amar e fazer o bem. Quanto mais nos amamos, mais temos dentro de si ferramentas para ajudar o nosso próximo. Era isso que o Cristo falava. Palavra pré-final sua. Se sua resposta para alguma das perguntas de hoje foi que evolução é mérito e não meta, ou se o senhor concorda com isso, o senhor poderia, por favor, explicar com suas palavras: evolução é mérito e não meta? Com as minhas palavras, evolução é as duas coisas. É meta e mérito. Tem uma passagem no Evangelho de vocês que é clara sobre isso, quando fala assim: ser perfeito, isso é uma meta. A perfeição é uma meta de todo mundo que segue Jesus. Porque na hora que você se vê diante de um defeito, a vontade é corrigir. Isso não é busca de perfeição? É claro que nós não criamos aqui a expectativa, vamos fazer isso em 100 anos, 500 anos. Lógico que vamos demorar muito mais tempo do que isso, mas a meta é essa. E evoluir é a meta também. Afinal, a evolução é essa correção. É a correção das nossas próprias falhas. É a gente sair do campo comum, onde nós estávamos anteriormente, a nosso melhoramento. O problema é que as pessoas querem evoluir rápido e isso não é possível. E nem de forma falsa, menos ainda, porque os espíritos não atendem à falsidade ou à mentira. Os espíritos veem vocês por dentro. E a gente, por ver vocês por dentro, a gente sabe que vocês não estão sendo verdadeiros. E que aquela mudança é extremamente estereotipada. Ela é extremamente fugaz, ela é fraca. Ela é só de maquiagem. Cai uma água na cara, já desfaz tudo. Então, o que importa para nós, espiritualidade, para nós espíritos, é a verdade. Não à toa Jesus retornou aqui na Terra para reensinar o amor, se dizendo um espírito de verdade. Então, busquemos a verdade em nossos corações. Essa é a meta. E é o caminho da nossa evolução. Muito obrigado. De nada. Agora, a palavra final. Como os profissionais da saúde de hoje, né, e a gente também que está para se formar aí, deve encarar as mudanças que virão, que já estão acontecendo, né? A partir da inteligência artificial, praticamente tornando a maioria dos trabalhos, sobretudo na medicina, né, os trabalhadores ali obsoletos, né? Porque já vai fazer bastante coisa, já não vai precisar mais trabalhadores para fazer muita coisa na área da saúde. Então, como que a gente deve se comportar? Sabendo que tem uma frase atribuída ao Dr. Bezerra que diz assim: ninguém vai estar num lugar diferente daquele que foi colocado, e nem por razões menos nobres, referindo-se à atuação dentro da área da saúde. O que o senhor tem a dizer? A tecnologia está nos tornando os profissionais da saúde obsoletos e devemos nos preocupar por isso e com isso? As profissões na Terra, elas passam por mudanças. Antigamente, tinha um determinado tipo de profissões que mudaram, se transformaram, se diversificaram, se melhoraram. O advento de algumas profissões que são bem próximas da medicina e o aumento da sua carga de especialização e estudo fez com que a medicina em si evoluísse muito, porque a medicina não é feita só por médico. Ela é feita por psicólogo, por fisioterapeuta, por fonoaudiólogos, por pessoas que trabalham com a educação postural, com professores de yoga, com mestres de reiki. Tudo isso é saúde. Então, a medicina, ela é a junção de tudo isso. Eu entendo o que você fala, que vocês chamam de inteligência, seja artificial ou não. Mas quando cria-se uma inteligência para nos ajudar a nos tornar mais inteligentes, é extremamente positivo. Mas se essa inteligência vier nos substituir, ela é extremamente danosa, porque vai nos tornar burros.
Burro, coitado do animal, né? Você entendeu onde eu quero chegar. E não é para isso. Tudo que é criado para o desenvolvimento humano vem para agregar ao ser humano mais qualidade de vida, mais tempo de vida, não à toa. Na minha época, as pessoas viviam 50 anos, já eram velhos. Hoje em dia, quem morreu com menos de 70, vixe, morreu muito novo. Por quê? Porque a qualidade de vida, você vê pessoa com 70 anos com extrema saúde. Então, a qualidade de vida que a medicina proporciona, também, não é a única, mas também ajuda a proporcionar, faz com que hoje, por exemplo, o câncer já não seja uma doença mortífera, como era antigamente. Pra você ter ideia, quando eu cheguei no Brasil, 70, 80 anos atrás, a palavra câncer não era pronunciada na rua, porque as pessoas tinham medo de falar, porque elas achavam que se ela falasse, elas iam pegar a doença. É a doença perigosa, a doença que não pode falar o nome. Tinha isso, essa crença ridícula no Brasil, causada pela desinformação. Porque sabia-se naquela época que qualquer diagnóstico de câncer era morte imediata, não tinha o que fazer. Mas o que aconteceu com a oncologia nas últimas décadas? Evoluiu e gerou uma melhoria na qualidade de vida, na procrastinação da morte. Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que já teve câncer no estômago, ficou curado, 3 anos depois teve no rim, ficou curado, depois teve na bexiga, ficou curado, depois teve na tireoide, ficou curado, teve metástase e foi curado. E está bem, não tem nada hoje. Um monte de cicatriz pelo corpo. Fez um monte de quimioterapia, radioterapia. E está curado. Então, eu não acho que a inteligência criada pelo homem para pensar junto com ele venha a ser um problema. A não ser que ela venha substituir o homem em algumas tarefas, aí sim. E eu não consigo enxergar como a medicina pode se tornar obsoleta. Sabe por quê, meu filho? Deixa eu lhe explicar. Talvez você não saiba desse dado, talvez até saiba, porque você vai virar médico daqui a pouco. É comum, converse com alguns oncologistas, você deve ter acesso a eles na faculdade. É comum na oncologia os pacientes fazerem uma bateria gigantesca de exames antes de uma cirurgia, por exemplo, porque quer ter certeza que se é só um tumor, ou são 2, ou são 3, ou a extensão da metástase, se é operável ou não. Então, para um médico oncológico, um cirurgião oncológico, abrir alguém, é realmente necessário que ele esteja bem fundamentado em termos de convicção de que aquele procedimento vai ser o procedimento ideal para ajudar aquela pessoa. E com tudo nas mãos, exames feitos 2 dias antes. PET scan, tomografia computadorizada, ultrassonografia, aquela outra que é magnética, ressonância magnética com contraste, mostra os mesmos exames, todos os exames mostram a mesma coisa. O médico passa o bisturi, abre e é tudo diferente. Eu lhe pergunto, qual é a máquina que substitui isso? Porque o médico vai descobrir o que fazer lá na hora. Isso acontece com uma frequência enorme. Não é sempre, claro, mas acontece. Muito mais do que você imagina. Tanto é que é muito comum os cirurgiões abrirem e fecharem um paciente. Eu lhe pergunto, se eles soubessem realmente o que tinha lá dentro, ele tinha aberto para fechar? Ele tinha se arriscado a colocar a profissão dele em risco, a vida da pessoa em risco na anestesia dentro do centro cirúrgico, ocupando o espaço da pessoa que tivesse uma melhor sorte. Para abrir e fechar, para olhar o que tinha dentro, para ter certeza, porque o que ele viu que tinha dentro era muito pior do que o que os exames mostravam. Como é que esses exames não mostram tudo? Então, a tecnologia é ótima, auxilia muito, evita muitos problemas e torna a vida dos médicos muito mais fácil, mas não tem todas as respostas. A resposta humana para a medicina está no ser humano. Somos nós humanos, encarnados e desencarnados juntos, trabalhando para ajudar as pessoas com flexibilidade, amor e humildade de saber que não podemos tudo e que precisamos inclusive da tecnologia para nos ajudar não só no plano físico como no plano espiritual e trabalharmos em prol de ajudar as pessoas. É essa a nossa missão. Nós não devemos ter medo da tecnologia. Ela é a nossa aliada se a gente souber usar ela com ética. O que o senhor tem como consideração final, Dr. Fritz, que as pessoas devem levar no coração de tudo que foi dito aqui no diálogo de hoje? Eu adorei uma coisa que você falou logo no começo, quando você disse assim, Dr. Fritz, vamos fazer de conta que as pessoas nunca ouviram o senhor. E quando você botar esse vídeo em conflito com os outros antigos, que você tem meus 10 anos atrás, você vai ver que pouca coisa mudou nos meus conceitos. Você vai ver que quando você abre um evangelho ou uma Bíblia ou um livro sagrado, as palavras são as mesmas.
A diferença não é no que está escrito, mas em quem está lendo. A diferença está como você está lendo. Se você lê uma passagem bíblica ou evangélica num dia, e uma semana depois você descobre que está com câncer terminal, você lê a mesma passagem bíblica, acredite, ela não vai ter a mesma repercussão dentro de você, não. Então, nós estamos levando em conta que a pessoa que foi lido, foi falado, mas também o meio ambiente, a situação, a circunstância com que aquilo foi trazido. Então, o meu esforço, meu filho, quando você fez suas perguntas, essa é a minha consideração final, jamais foi falar algo novo que ninguém tinha ouvido, mas falar toda a verdade que há no meu coração. Só faz sentido isso aqui se eu vim aqui falar a verdade. Porque se eu vier para cá para poder dizer coisas para agradar os ouvidos de gente ignorante, a minha existência não faz sentido nenhum. Eu só vejo sentido na vida, e olha que eu estou vivo, extremamente vivo, quando nós nos dedicamos ao máximo a vivenciar no nosso coração a nossa mais profunda verdade. Isso é ser bom, isso é autoestima, isso é autoamor. É isso que Jesus queria nos alertar, para que nós desenvolvêssemos, no mesmo instante que desenvolvêssemos o amor e o perdão àqueles que estão em sofrimento. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Você é um amigo, agora daqui a pouco um colega, que mora no meu coração e sempre encontrará espaço no meu tempo, na minha agenda, em todas as minhas obrigações, para conversarmos infinitas vezes, para fazermos 3 ou 4 considerações finais, né, meu filho? Para que a gente possa transformar cada uma delas numa lição de amor, não só para vocês que assistem esse vídeo, mas também para mim, que estou aqui como um simples estudante da caridade, aprendendo a me melhorar todo dia, como é o mesmo que eu desejo a todos que estão agora me ouvindo. Fiquem com Deus e muito obrigado uma vez mais. Se aqui na Terra é um hospital, uma prisão, que nós estamos cheios de limitação, mas também é uma escola, utilizemos o momento aqui atual para aprender e para evoluir, compreendendo sem revolta que essa destinação da Terra é um campo fantástico de aprendizado e de luz, que pode se tornar, obviamente, se assim desejarmos e batalharmos e criarmos condições para absorver assim, dessa maneira, é uma condição muito melhor de vida e de viver. Aí é onde está o ponto. O que está faltando as pessoas criarem vergonha na cara de assumir os seus erros, como eu fiz, se arrepender realmente deles, como eu fiz, e assumir um compromisso de transformação, como eu fiz. E a partir desse mecanismo, desse compromisso de transformação, criar mecanismos onde eu posso olhar a lama que eu venho, os pés sujos que eu tenho, para poder não ficar lambuzando a vida dos outros. E ter o máximo de cuidado quando começar a caminhar na direção da luz que vem do Cristo. Se eu fosse um espírito mau, eu não me vestiria de demônio. Se eu fosse um espírito mau, eu me vestiria de anjo. E traria um monte de respostas agradáveis aos seus ouvidos. E tiraria de você a liberdade de tomar decisão. Porque quando você tira a possibilidade do livre-arbítrio de alguém, que é isso que os espíritos obsessores e perturbadores fazem, essa pessoa está com os dias contados aqui na Terra para a sua própria evolução.